Inicialmente, eu quero agradecer o convite do IARGS, através da doutora Liana Bestetti e doutora Ana Lúcia Piccoli, e cumprimentá-las por esse inovador evento que, em tempo de pandemia, acaba nos permitindo trocarmos conhecimento e mostrando o quanto a tecnologia hoje facilita a nossa vida e nos aproxima mesmo quando estamos à distância. Hoje vou falar para os senhores sobre ansiedade jurídica do operador do direito, a alienação parental. A gente, quando pensa em ansiedade, a gente sempre pensa num aspecto negativo, como patologia, mas nem sempre ela vai ser negativa. A ansiedade, ela faz parte do desenvolvimento do ser humano e ela tem a função de nos proteger, porque sem ela nós vamos acabar nos colocando em situações de risco e que podem colocar a nossa sobrevivência também em risco. Então, quando a curva da ansiedade começa a aumentar, a nossa ansiedade também vai aumentar. O que não pode acontecer é, quando a curva da ansiedade começa a descer, a nossa ansiedade continuar subindo, porque aí já é patológico. E a gente precisa ter claro que uma crise de ansiedade, o tempo máximo de duração de uma crise de ansiedade são 20 minutos. Claro que quem está em crise tem a sensação de que durou muito mais do que isso. E dificilmente alguma pessoa vai passar dos 20 minutos de uma crise. Esse é o tempo máximo. Depois a ansiedade começa a descer. Então, não tem porquê, tem que usar estratégias, saber como lidar com essa crise e não tem por que entrar em desespero. Claro que quem tem síndrome do pânico, quem tem toque, quem tem fobia, nesse tempo de pandemia, os sintomas devem ter potencializado. E quem não tinha nada, também deve ter desenvolvido talvez um transtorno de ansiedade generalizada. Eu costumo brincar que o Covid chegou tranquilo, como se não quisesse nada, colocou todo mundo para dentro de casa, estancou o nosso ritmo frenético da vida, né? E antes da pandemia nós éramos multitarefas, nós tínhamos que ter sempre um bom desempenho, nos cobrávamos se não tivéssemos, tínhamos que manter todas as engrenagens encaixadas e rodando harmoniosamente, e de repente nós vimos tudo isso parado. Ficamos dentro de casa, com medo de ser infectados ou de que algum familiar ou alguns amigos fossem infectados, que morressem. As empresas começaram a ter que demitir, porque tudo foi fechado, o comércio todo foi fechado, todos os estabelecimentos. Algumas empresas começaram a suspender contratos e o profissional liberal, que dependia dessas pessoas, então ele começa a ficar em crise, porque aqueles contratos que poderiam ser fechados são suspensos. Não sei o que vai acontecer, não sei se vou ter dinheiro para lhe pagar, doutor. O judiciário parou, os prazos foram suspensos, os alvarás possivelmente também tenham sido suspensos. E agora, o que eu faço? Fecho o escritório? Os clientes vão me pagar? Não vão me pagar? No início, eu atendo alguns colegas dos senhores e muitos estavam naquele desespero de querer fechar o escritório. E eu sempre digo, em crise não se toma decisão. E até alguns me questionaram, crise é hora de tomar decisão. Grandes empresas estão demitindo, grandes empresas estão fazendo tal coisa. Grandes empresas têm um planejamento estratégico, grandes empresas têm vários administradores pensando de forma racional.
Nós, profissionais liberais, não temos um administrador nas nossas costas. Muitas vezes não sabemos administrar, nem percebemos o nosso escritório, o nosso consultório como um business e vamos tomar decisão no calor da emoção, do medo, da insegurança. E lá na frente a gente vai ver que não era necessário fazer isso. A neurociência nos mostra que toda tomada de decisão ela se dá pelas nossas emoções. Então, nós precisamos colocar a emoção de lado e usar a razão. Como vou resolver meu problema? Sente e escreva o seu problema. Resolver problemas da vida é como resolver problemas de matemática. Você vai ler o enunciado do problema, você vai elencar todas as possibilidades para resolvê-lo e você vai hierarquizar e colocar essas possibilidades em prática. Nenhuma funcionou. Se não tem solução, diz o ditado que solucionado está. E um problema, ele é problema durante 7 dias. Depois, ele passa a fazer parte da nossa vida e nós temos que nos adaptarmos a ele. Então, nessa hora, é muito importante não entrar no desespero, procurar manter a calma, que é algo extremamente difícil em tempo de pandemia, e pensar quais as estratégias que podemos usar para mudar o cenário que está na nossa frente. E quando eu falo em cenário profissional. Eu preciso, primeiramente, avaliar como está sendo o meu desempenho, como o meu business vinha apresentando o seu desempenho. Como estava a minha receita? Como estavam as minhas despesas? Será que a minha receita estava cobrindo as minhas despesas? Será que estava cobrindo toda a estrutura que eu tenho? Eu penso que nesse momento que o Covid antecipou algo que a gente já sabia que ia acontecer com a reforma do trabalho, que era o home office. E hoje, muitas empresas que foram para casa obrigados em função do Covid, já não vão mais voltar, não vão mais abrir, porque viram que não precisam daquela estrutura física, que estão tendo maior lucratividade, que estão tendo melhor desempenho e que conseguem fazer reunião com seus funcionários, que conseguem trabalhar à distância e com um custo bem reduzido. Porque nesse momento precisamos sim reduzir custos. Também a terceirização, muita gente dispensou funcionários porque eles geram um encargo grande para o empregador e ele pode hoje terceirizar. Então, também facilitou um pouco para o empregador, talvez não tanto para o trabalhador, mas é a forma que hoje está aí. Também houve a suspensão de contratos e tudo isso vai nos mostrando uma nova realidade e como as coisas vão começar a acontecer daqui para frente. Eu não preciso me deslocar para uma reunião, eu não preciso fazer uma ponte aérea para uma reunião, eu posso fazer online e funciona igual. Então, esses custos também serão reduzidos. E assim vai ser a nossa vida daqui para frente. Agora, aquelas pessoas que não se davam conta, como nós profissionais liberais, sabíamos que tudo isso ia acontecer, mas achávamos que não conosco. Vai acontecer com o empregado, vai aumentar o número de desempregados, mas nós estamos isentos disso. E daqui a pouco chega o Covid-19 e diz: vocês também estão nessa realidade. E quem não tem um lastro financeiro, nessa hora se desespera. E uma coisa que é muito característico nossa, do profissional liberal, não fazer um lastro financeiro. Acha que todo o dinheiro que entra é dele,
pagou a despesa ali básica de aluguel, internet, luz e outras despesas, e o resto eu posso embolsar e sair a gastar, que é o grande erro, e não somos preparados isso na nossa graduação. Não temos um planejamento de como vamos vender o nosso trabalho, como vamos fazer o nosso marketing pessoal, como vamos prospectar clientes. Vamos, o fulano me indicou, o Beltrano me indicou e assim eu vou levando. E hoje não existe mais espaço para esse tipo de profissional no mercado. É a seleção natural. Hoje nós precisamos ter, sim, mesmo sendo profissionais liberais, um planejamento estratégico com um plano de ação, revisando a cada 3, 4 meses esse planejamento, vendo, analisando resultados, vendo o que o marketing digital que você está fazendo, qual é o retorno que ele está lhe dando, analisando relatórios para ver se o que o senhor está investindo está lhe dando resultado. Se não tiver, tem que pensar em uma nova estratégia. Precisamos ter uma verba destinada ao marketing pessoal, que será feito através do marketing digital. Não queira você fazer, contrate profissionais que são preparados para isso. Mas qualquer um faz o card. Não, não é qualquer um faz o card, porque qualquer um pode fazer o card, mas não na qualidade que deve ser feita. E o marketing digital tem que ter qualidade. Quando a gente fala em marketing, a gente fala em planejamento, e não como muita gente pensa que é a publicidade, que é a propaganda. Não, isso é da área da propaganda, é a área do RP, é a área do publicitário. Marketing é planejamento. Eu digo isso para os senhores porque eu fiz especialização em marketing de serviços. Então a gente tem que ter todo um planejamento e ter profissionais que nos assessorem para que nós tenhamos uma boa, um bom marketing, uma boa visibilidade e que nós tenhamos resultado. E isso é o futuro. Não temos mais como voltar e achar que nós vamos conseguir fazer do jeito que fazíamos. Então, toda essa mudança, e que veio de uma forma muito rápida, ela é muito ansiogênica. E nós não estávamos preparados para isso. Então, nós temos agora que começar a trabalhar a nossa ansiedade, nos darmos conta que o cenário vai ser outro e que nós vamos precisar, sim, mudar toda a nossa estrutura. Claro que tudo isso vai fazendo com que a pessoa fique mais ansiosa, e quando a ansiedade é muito alta, ela, por já se tornar patológica, ela causa danos ao bem-estar, à performance, ao desempenho da pessoa, fazendo com que a pessoa muitas vezes paralise e fique impossibilitada de pensar nas atitudes que precisam tomar. E aí é a hora de buscar ajuda, não tem por que ficar nesse sofrimento todo. A ansiedade generalizada, ela traz com ela excesso de preocupações, de pensamentos que normalmente são pensamentos muito disfuncionais, pensamentos muito negativos. Tudo é a pior forma, não vai dar, não vou conseguir, não dá para encarar com naturalidade as situações do dia a dia. E é importante que nessa hora a pessoa comece a questionar seus pensamentos. O que me comprova que isso que eu estou pensando é verdadeiro? Quais são os sintomas de um quadro de ansiedade generalizada? Preocupação excessiva e constante com qualquer tipo de situação. Medo e negatividade. Sudorese, taquicardia, antecipação das situações negativas, tensão muscular, desconforto gástrico, dificuldade de concentração. É importante não deixar o sintoma aumentar. Começou a perceber que está apresentando esses sintomas, e é importante que o profissional avalie se realmente é ansiedade,
Porque às vezes um sintoma isolado não significa nada. Um desconforto gástrico isolado, não tem outros sintomas, é apenas um desconforto gástrico. Mas eu preciso, no mínimo, de 5 sintomas que caracterizem um transtorno de ansiedade generalizado para poder dizer que é um quadro de ansiedade. Então, não deixe o sintoma aumentar, busque ajuda, porque às vezes no início não precisa fazer uso de medicação. Num estágio mais avançado, aí é necessário o uso da medicação. É importante também que a pessoa consiga entender o que ativa a sua ansiedade, qual é o gatilho que leva à sua ansiedade, procurar ser assertivo nas suas tomadas de decisões, aumentar sua capacidade de racionalização, responder proporcionalmente ao evento. Isso são formas que a gente vai trabalhar num processo terapêutico e que vai lhe ajudar a diminuir a sua ansiedade. E assim como o profissional do direito, ele entra numa situação de ansiedade em função de ver seus prazos parados, de não conseguir, porque nem todos os processos são eletrônicos e no primeiro momento todos os prazos ficaram parados. Depois sim que os prazos de processo eletrônico começaram a andar, aqueles que têm processo físico também ficam ansiosos em função dos seus clientes, principalmente quando são acionados para pedir uma redução na pensão alimentícia, porque o genitor que tem que pagar a pensão foi demitido ou teve o seu contrato suspenso, alguma coisa aconteceu, ou por causa da alienação parental, porque infelizmente esse momento de pandemia está sendo a glória para os alienadores, que são pessoas que têm patologia, porque ninguém vai querer o mal do outro gratuitamente, e essas pessoas não conseguem, em função da sua patologia, verem que, além de gerar o sofrimento no genitor alienado, gera sofrimento no filho que não pode ver o pai ou a mãe, né? E isso também desencadeia um sofrimento para o profissional, porque muitas vezes, dependendo do tipo de contrato que ele estabeleceu com esse cliente, ele vai entrar com uma liminar, ele vai pedir alguma coisa, mas não vai receber nada. Ou ele vai receber, mas ele não pode dar garantia para o seu cliente de que o que ele está pedindo vai ser atendido. Alguns desembarcadores estavam dizendo que o genitor que poderia ver o seu filho, que não era permitida a alienação parental, outros não. Então, como vai ser? E ao ver o sofrimento do seu cliente, ele que já está fragilizado, potencializa a sua fragilidade através da dor do seu cliente. E também, muitas vezes, como a pessoa já está ansiosa, já está negativa, já está pensando tudo no pior, não vou conseguir, esse cliente vai simplesmente trocar de profissional, eu não tenho competência, e aí cria toda uma história no seu imaginário que só aumenta o seu sofrimento. E a gente tem que ver que não. O profissional vai fazer o seu pedido, vai fazer a sua tarefa, mas como ele sabe, é normal para ele, quem vai decidir é o juiz, é o desembargador, e o máximo que ele pode fazer é contestar, entrar com recurso, mas não tem garantia de que vai conseguir vencer. Então, isso ele vai ter que aprender a lidar, né? E isso vai reforçando a sua ansiedade, porque se eu tivesse no escritório, o que você faria no seu escritório, você vai fazer da sua casa. Hoje você pode estar no escritório, mas se for processo físico, o prazo está parado e a sua ansiedade deve estar subindo bastante, né? Então, nem tudo aquilo que nos dá segurança, que a gente acha que nos dá segurança, nessa hora vai nos dar
realmente a segurança. É muito comum um profissional liberal ele se preocupar muito com as evidências físicas e esquece, e investe muito e esquece de fazer uma reserva financeira. O profissional liberal, ele precisa ter claro que ele tem que ter uma reserva financeira, porque situações, não claro, pandemias, né, mas existem surpresas na nossa vida e que às vezes nos impossibilitam de trabalhar e que a gente tem que ter uma reserva. Uma coisa que é importante é ter um seguro por incapacidade temporária, uma doença, um acidente, tem aquele valor para receber. É importante, e esse é o momento, de revisar como está o seu caixa, como foi o fechamento do seu ano de 2019, o que a sua receita cobriu a sua despesa e lhe deu para fazer uma reserva. Gente, fechei um contrato, recebi um cliente, 10% do valor daquele cliente eu tenho que aplicar. Eu não posso pegar e gastar tudo. Deu o dízimo para você, não dá para a igreja, dá para você um dízimo de 10% do que você ganha. Pode dar para a igreja também, tá? Mas assim, é importante que a gente desenvolva essa cultura. É importante que olhar para as evidências físicas, sim, mas muita gente se preocupa às vezes na ostentação, em mostrar porque acredita que aquilo vai dar credibilidade. O que dá credibilidade ao seu trabalho, ao meu trabalho, é o conhecimento, é a empatia com o cliente. Isso é que nos segura o cliente. As evidências físicas são importantes, mas mais importante é o nosso conhecimento, a nossa empatia, a maneira como conduzimos o nosso trabalho, com seriedade, com tranquilidade, com honestidade, e a gente vai conseguindo sempre levar o nosso cliente. Agora, nós temos que criar estratégias e ir rápido para recomeçarmos já com uma nova clareza, um novo cenário. Saber que temos que guardar dinheiros, ver quais as estratégias que vamos usar para nos vendermos enquanto profissional. Não adianta, eu tenho que recuperar o que eu deixei de ganhar. O que você deixou de ganhar, você deixou de ganhar. Então, vá buscar novos clientes, vá buscar os seus alvarás, tão logo dê, mas com tranquilidade. Não adianta querer atropelar. É normal nessa hora a gente começar a querer atropelar. Isso só prejudica. Então, serenidade, calma, pensa, elabora, faça um plano de ação, que você vai ver que a sua ansiedade vai baixar. Confie na sua capacidade, no seu potencial, no seu conhecimento, que você vai conseguir. Quem faz isso dá certo. Posso garantir para vocês que dá certo. E vou deixar para vocês algumas dicas para diminuir a ansiedade. Exercício respiratório. Puxa o ar pelo diafragma e solta pela boca. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Você pode fazer 5 vezes de manhã, uma série de 5, uma série de 5 à tarde, uma série de 5 à noite. Não está dormindo bem? Higienização do sono. A partir das 21, 22 horas, baixe a luz da sua casa. O seu cérebro precisa saber que ele tem que começar a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, e diminuir a produção da serotonina. Então, desligue os eletrônicos, porque a luz do seu celular, ela entra pela retina do olho e mostra para o seu cérebro que é dia, está claro. E ele vai continuar produzindo serotonina e você não consegue dormir. Tome um banho morno, agora tá frio, né? Muito frio não, muito quente não, mas uma temperatura que você consiga suportar.
Deixe já um chazinho do lado, na mesinha do lado da sua cama, de camomila, erva cidreira, capim-cidró, para tomar quando sair do banho. Quem gosta de queimar um incenso, queima um incenso. Bota uma musiquinha orquestrada, deita, faz o exercício respiratório e faz uma técnica de relaxamento muito simples de fazer. Você vai contrair toda a sua musculatura, desde o rosto. Contraiu bem a musculatura, puxa o ar, soltou e solta a musculatura. Faça 5 vezes também e você vai ver que vai ter uma boa noite de sono. Não fique tentando resolver problema durante a noite, porque a noite potencializa os problemas. Atividade física, muita água, seja generoso, seja gentil com você, faça um mimo para você e leia, ouça música, faça o seu planejamento estratégico, faça o seu plano de ação e não desanime, porque tudo na vida vai passar. A pandemia vai passar, Covid vai passar, vai nos deixar marcas, mas isso, gente, que está acontecendo, todas essas mudanças que nós estamos vendo, é o que já é previsto no pós-capitalismo. Então, não adianta negar que ele está aí, porque ele está aí. Então, vamos começar a nos acostumarmos com essa nova realidade. Muito obrigada, foi um prazer.